Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 10 da Escola Bíblica Dominical, que vai ser ministrada no dia 9 de março de 2025. O título da lição é O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. Eu considerei na lição, do tópico 1, no vídeo do tópico 1, eu considerei que nós estamos estudando nessa lição 10 a doutrina do pecado. Se chama amartiologia. A martiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina bíblica do pecado. Esse termo, amartiologia, ele vem do termo grego hamartia, do grego, que significa pecado ou errar o alvo. Hamartia, em grego, é pecado ou errar o alvo. A martiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina bíblica do pecado. O objetivo da lição 2 é mostrar a heresia que nega o advento do pecado. Então, no item 2, a capa está aqui, irmãos, a capa soltou, olha, mas hoje ela está aqui com a gente, ó, tá bom? Na última aula eu fui mostrar a revista, não estava sem a capa. Número 2, a heresia que nega o advento do pecado. Se chama pelagianismo, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, 360 a 420. Ele nasceu em 360 e morreu em 420. Que se transferiu para Roma em 409, no ano 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430. Nós consideramos na última aula, e vale a pena a gente voltar, para reforçar, e até mesmo porque o termo que nós antecipamos na última aula pertence a esse tópico 2, o tópico 2 vai fazer referência à expressão o pecado original. O pecado original, o que é o pecado original? É entendido como a desobediência de Adão e Eva ao comerem o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é que é o pecado original. Aquela atitude de desobediência. Porque o diabo veio deturpar a palavra de Deus, ele deturpou a palavra de Deus e fez com que a mulher desobedecesse a Deus. A doutrina do pecado original foi desenvolvida por Agostinho de Hipona, numa controvérsia com o monge Pelágio, da Bretanha. Nós vamos ver aqui como isso se deu. Amém? Letra A. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. Quais eram as ideias pelagianas? Que não existia pecado. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto. O que Pelágio falava é isso, contrário à Bíblia.
O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso, em 431. Olha só, mais um evento que aconteceu no Concílio de Éfeso. Nós temos considerado aqui ao longo do estudo desta revista, né? Sobre os concílios que aconteceram, concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, concílio de Éfeso, que foram concílios que se reuniram, que a igreja se reuniu para defender a doutrina bíblica. Aí nós chegamos a comentar, né, sobre os pais da igreja, que tem os pais apostólicos, que são aqueles pais que eram discípulos dos apóstolos. Então, eles eram os pais apostólicos. Aí depois vieram os pais apologetas, que são esses pais aqui, que estão defendendo a doutrina bíblica. E depois vieram os pais teólogos, que eram aqueles que ensinavam a palavra de Deus. Mas isso é sobre a história da igreja. Mas o que eu gostaria de novamente destacar, como eu já destaquei em outras aulas, é que no contexto histórico que nós estamos vivendo nessa revista, no início da igreja primitiva, com esses concílios, né, com esses homens defendendo a doutrina bíblica, esses são os pais da igreja apologéticos, são os pais da igreja que estão fazendo a defesa da fé cristã. Então, o pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Então, só reforçando sobre os pais da igreja, é um parêntese que eu estou abrindo aqui, falando um pouquinho sobre os pais da igreja. A gente tem os pais apostólicos, que são aqueles pais que foram discípulos dos apóstolos. Depois os pais da igreja apologéticos, que é o contexto dessa revista, e depois vieram os pais apostólicos. Muitas vezes você vai ler os padres da igreja. Os padres da igreja ou os pais da igreja, porque a palavra padre significa pai. Nesse contexto que nós estamos falando aqui, os padres da igreja não têm relação com o padre sacerdote da Igreja Católica. É outra coisa, é uma coisa completamente diferente da outra. Os pais da igreja são aqueles que estiveram no início da igreja. Os pais apostólicos, os pais apologéticos e os pais teólogos. Essa é uma classificação. E tem outra classificação também sobre os pais apostólicos, dependendo da abordagem que é feita. Em breve eu pretendo trazer um estudo sobre os pais da igreja, amém? É importante a gente se conhecer um pouquinho sobre isso. Letra B, resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Romanos 5,14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para sua posteridade é a morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. Item 2.2. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão que Jesus morreu na cruz, né, irmãos? Para nos salvar. A crucificação e a morte de Jesus para pagar a culpa do nosso pecado. Mas quando uma doutrina diz que não há pecado, está simplesmente dizendo assim, não havia necessidade de Jesus morrer. Jesus morreu em vão. Está tirando a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tudo aquilo que contradiz uma doutrina bíblica, irmãos,
está tirando a eficácia do sacrifício de Jesus. Se fala que Jesus não era um verdadeiro homem, está tirando a eficácia do sacrifício de Jesus, porque o pecado não foi derrotado na carne. E Jesus era homem, então ele derrotou o pecado na carne. Então ele foi o sacrifício perfeito. Se fala que não tem pecado, Jesus morreu por causa de quem, então? Morreu em vão, não tem pecado para ser perdoado, né? Se fala que não tem condenação, Jesus morreu para a nossa salvação, para que ele morreu na cruz, se não tem condenação? Não é verdade? Se não tem condenação eterna, tem doutrinas que ensinam que não tem condenação eterna. Se não tem condenação eterna, para que Jesus morreu na cruz? Então está tirando a eficácia da morte de Jesus na cruz. Se não existe pecado, por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para pagar a culpa dos nossos pecados. Mas se não existe pecado, então a morte de Jesus não tem eficácia nenhuma. Os irmãos estão entendendo a estratégia para poder tirar o valor do sacrifício vicário e expiatório de Jesus na cruz do Calvário? Vicário porque foi substitutivo. A palavra vicário vem do latim, vicarius, pode ser traduzido por substituto. Jesus morreu em nosso lugar, então o sacrifício dele foi vicário, ele nos substituiu. E expiatório, expiação é pagar uma culpa, é ser castigado pagando uma culpa, e Jesus pagou a culpa do nosso pecado. Então a morte de Jesus foi expiatória. Então a morte de Jesus foi vicária e expiatória. Vicária porque ele morreu em nosso lugar, e expiatória porque ele pagou a culpa do nosso pecado. E quando se fala que não tem condenação, quando se fala que não tem pecado, você está falando o quê? Que Jesus morreu em vão, não é verdade? Tirando a eficácia de Jesus na cruz, da morte de Jesus na cruz. E assim anulando, né, a obra da salvação. A estratégia do diabo é essa. Infelizmente as pessoas, muitos dão crédito a essa mensagem, né? A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Sinopse 2. O pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento do pecado. Auxílio teológico para terminar. Tentação e queda não são coisas míticas, de mito, de historinha ou alegóricas. A história bíblica descreve como o pecado tornou-se uma realidade na vida da humanidade quando uma criatura extraordinária e espiritual se materializou numa serpente para enganar as mais belas criaturas da terra, o homem e a mulher. Essa criatura é denominada em outras passagens como a antiga serpente, o diabo e Satanás, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e capítulo 20, versículo 2. Foi essa criatura que pecou desde o princípio e se tornou inimiga da criação de Deus e originou a catástrofe cósmica. Tem havido a tentativa de pseudoteólogos, pseudo é falsos, né? De pseudoteólogos tornarem o relato escriturístico da tentação e a queda como algo alegórico. Não há qualquer linguagem figurada em Gênesis capítulo 3 que negue o fato histórico relatado naquela passagem. No desenrolar da tentação, Satanás apelou aos apetites que poderiam dar a Eva o prazer de fazer sua própria vontade em desobediência do Criador. Satanás apelou aos sentidos egoísticos de Eva e ela deu ouvidos ao tentador em vez de rejeitar e expulsar o tentador que visava levá-la a desobedecer a Deus.
O relato que está em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 3. Satanás levou o casal a duvidar da veracidade de Deus, insinuando que o Criador estaria tirando deles o direito de conhecer coisas mais sublimes. Adão e Eva então pecaram e deixaram que seus corações fossem corrompidos e afetasse seus apetites naturais. Só para registrar, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A inimizade permanente entre Satanás e a raça humana. E também a inimizade, né, entre a descendência do diabo, ou seja, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, e há uma inimizade, um desacordo entre o homem natural e o homem espiritual, entre aquele que nasceu de novo e aquele que não nasceu de novo. Então, por quê? Porque cada um segue um caminho diferente do outro. Então, existe um desacordo, não é? Até que a pessoa se converta e venha ter uma vida com Jesus. Mas aqui, o objetivo do diabo é destruir a humanidade. Deus decretou, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, Deus decretou, não há como a gente ter amizade com o diabo, amém? Porque ele é o nosso inimigo, ele quer nos destruir. Ele não pode atingir a Deus, então ele quer atingir aquilo que é mais valoroso para Deus, que é o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Compartilhe, irmãos, esse estudo com irmãos, amigos, aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e com aqueles que estão estudando essa revista. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.